Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Quantas vezes você se calou para manter alguém do seu lado? Quantas vezes engoliu o choro, aceitou o pouco, suportou o insuportável, só para não perder uma pessoa? E acabou perdendo a si mesma? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que fez isso por anos. Que se traía todo santo dia, só para não ser abandonada. Até o dia em que ela entendeu. A pior traição não vem de fora. Vem do dentro, vem quando a gente se escolhe por último. Se você já se sentiu assim, fica comigo até o fim e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque hoje, talvez, seja o dia em que você promete nunca mais se abandonar. Ela se chamava Clara, e ironicamente, tudo o que existia dentro dela era sombra. Sombra de uma menina que sonhava alto, e foi aprendendo a se encolher para caber. Aos 23 anos, conheceu Ricardo. Ele era o tipo de homem que encanta até o vento. Sorriso fácil, olhar firme, palavras doces como veneno. E ela, carente de si mesma, se entregou inteira menos sem perceber que já começava a se partir. Porque no fundo, amar ele significava silenciar tudo que doía nela. Clara era aquela que dizia, está tudo bem. Enquanto sangrava por dentro, ela ouvia os conselhos da mãe. Homem é assim mesmo. Tenha paciência. Ela ouvia as amigas dizendo, larga ele. Mas, já nem se ouvia mais. Ricardo, aos poucos, começou a escolher o que ela vestia, com quem ela falava, até o que ela sonhava. E ela sorria. Sorria para manter a paz, para não perder. Mas a paz não morava ali. Só o medo de ficar sozinha. O primeiro silêncio veio numa discussão boba. Ele gritou. Ela calou. Depois, veio o segundo. E o terceiro. Até o silêncio virar um idioma entre os dois. Ela andava pisando em ovos, tentando não provocar tempestades. E, no processo, esqueceu como era dançar na própria chuva. Clara abandonou a pós-graduação, porque ele achava que aquilo era bobagem. Parou de sair com as amigas, porque ele não confiava em mulher que vive na rua. E começou a duvidar. Disse, será que eu sou demais? Será que reclamo muito? Será que é culpa minha? Ela repetia isso olhando para o espelho, mas nem o reflexo dela reconhecia mais quem estava ali. As noites eram longas. Dormiam na mesma cama, mas separados por um abismo. Ela virava para o lado dele e sussurrava boa noite, esperando carinho. E ele dorme do costas com o celular na mão e o coração em outro lugar. Ela passou a colecionar desculpas. Para ele, para os outros, para si, cada lágrima escondida no travesseiro era uma frase que ela engolia. Frases como, eu estou cansada. Eu estou me perdendo. Eu quero ir embora. O que mais doía em Clara não era o que Ricardo dizia. Era tudo o que ele deixava de dizer. Ele não perguntava mais como foi o dia dela. Não elogiava, não tocava, não cuidava. E mesmo assim, ela se culpava por não ser suficiente. Ela achava que se mudasse, ele talvez voltasse a amá-la. No aniversário dela, ele esqueceu. Não por maldade, mas por descaso. Chegou em casa às 3 da manhã, com cheiro de perfume que não era dela. Clara olhou para ele com os olhos cheios de perguntas. E ele, como sempre, respondeu com silêncio. Naquele momento, o peito dela fez um barulho que ninguém ouviu. Foi mais uma parte dela se quebrando por dentro. Amor é isso mesmo. Ela é aprender a ceder. Mas ela não percebia que não estava cedendo. Estava se anulando. Ela não amava. Ela implorava para ser amada. A cada passo dele em direção ao mundo, ela dava 2 para trás. Para ele se sentir livre, ela se trancava. E chamava isso de relacionamento. A mãe dela perguntava, tá tudo bem, filha? E ela respondia sorrindo, tá sim, mãe. Ele só está cansado. O pai dela via de longe, mas preferia não se meter. Os amigos começaram a se afastar, achando que ela queria viver aquilo. Mas ninguém sabia o que ela vivia de verdade. Nem ela mesma sabia, porque ela já não se escutava mais clara como eco, a desenvolver crises de ansiedade. As mãos tremiam, o peito apertava, os olhos ardiam. Mas ela respirava fundo, se maquiava e dizia, vai passar. Ela virou especialista em fingir força, mas cada vez que sorria para esconder a dor, se afastava mais da mulher que um dia sonhou ser. A mulher que falava alto, que tinha planos, que era a dona do si. Ricardo não era um monstro. Isso que doía mais.
Ele era ausente, frio, egocêntrico. E ela insistia porque não era fácil desistir de alguém que você construiu na sua cabeça. Ela amava mais a ideia dele do que o homem real. E se traía toda vez que aceitava migalhas, achando que era banquete. Que ela chamava de relacionamento, era só um campo de guerra, com bandeiras brancas demais. Uma noite, ela ouviu uma frase num filme. A mulher que se cala demais, uma hora grita. E quando grita, ninguém segura. Ela pausou o filme, chorou, engoliu seco. Porque aquela frase doía mais do que qualquer briga. Era a primeira vez em anos que ela se sentia vista, mesmo que fosse por uma tela. Ela dormiu abraçada com o travesseiro. Não por saudade dele, mas por saudade de si mesma. No silêncio do quarto, ouviu um som vindo do peito. Um pedido de socorro. Era a mulher que morava nela pedindo: por favor, não me abandona mais. Na manhã seguinte, ela se olhou no espelho por mais de 10 minutos. Sem maquiagem, sem desculpas, sem disfarces. A pele cansada, os olhos fundos. Mas havia algo novo ali. Um incômodo. Um começo. Era o começo de um fim. Ou o fim de uma vida que nunca foi dela. Naquela manhã, Clara passou batom pela primeira vez em semanas. O vermelho parecia ousado demais para quem vinha se apagando por anos. Mas mesmo assim, ela passou, como quem testa um veneno. Ou uma salvação. Era um gesto pequeno, quase bobo. Mas para ela, era como gritar por dentro: eu ainda estou aqui. Ela foi trabalhar calada, como sempre. Mas pela primeira vez, não respondeu à mensagem de Ricardo. Ele mandou um bom dia, seco, sem emoji, sem saudade. E ela não se obrigou a responder. Pela primeira vez, ela escolheu o silêncio como escudo, e isso a deixou inquieta e orgulhosa ao mesmo tempo. Durante o expediente, Clara se pegou observando outras mulheres. Algumas riam alto, outras se vestiam como queriam. Havia brilho nos olhos delas, que ela não via nos seus atempos. E, pela primeira vez, ela se perguntou: em que momento eu deixei de ser dona de mim? Essa pergunta virou um eco que duraria dias. Chegando em casa, Ricardo estava jogando no sofá. Não olhou para ela, não elogiou o batom, mas reclamou: você não respondeu minha mensagem. Ela sorriu de canto, não por provocação, mas porque, por dentro, algo estava acordando. Ela não sentia mais medo, sentia cansaço. E o cansaço liberta. Naquela noite, Clara revirou uma caixa antiga no guarda-roupa. Cartas que ela escreveu para si mesma, quando tinha 17 anos. Sonhos de viajar, de ser psicóloga, de escrever um livro. Ler aquilo foi como ser invadida por um fantasma. Um fantasma de uma menina que acreditava em tudo e que foi morrendo. Para agradar alguém. Ela chorou até o corpo doer. Chorou pela mulher que não se cuidava mais, pela que parou de ir ao médico, que cancelou terapia, pela que sorria por fora e apodrecia por dentro. Ela se sentia como um copo cheio de rachaduras, ainda em pé, mas vazando há muito tempo. No dia seguinte, Ricardo perguntou: você está estranha? E ela respondeu: talvez eu esteja começando a ser eu de novo. Ele riu, debochado. Lá vem drama. E foi nesse riso que ela viu tudo. Ele nunca acreditou nela, nunca a respeitou. E ela sempre tentou provar que era digna de amor. Clara começou a se observar. O jeito como andava, como falava baixo, como pedia desculpa por existir. E cada traço seu parecia moldado pelo medo de desagradar. Ela era um molde, um produto da culpa. E, pela primeira vez, ela quis quebrar o molde, mesmo que se cortasse nos estilhaços. No trabalho, voltou a almoçar com colegas. Voltou a dizer não. Voltou a escolher a música no carro. Pequenas escolhas que pareciam gritos de liberdade. Ricardo não gostou. Ficou frio, distante, sarcástico. Mas ela já não se encolhia mais. Teve uma noite em que ele a empurrou com palavras. Disse: você não é nada sem mim. E ela respondeu, calma e firme: sei isso nada. É porque me deixei ser. O silêncio, que veio depois, foi diferente. Foi o silêncio do fim de um feitiço. Clara começou a se olhar nua no espelho. E ao invés de buscar defeitos, começou a buscar verdades. Ela não era fraca, era sobrevivente. Não era burra, era leal, até se esquecer. Cada curva do seu corpo contava uma história de abandono próprio. Mas agora, ela queria reescrever tudo. Voltou para a terapia, e lá, disse em voz alta: eu nunca mais quero me perder. Para caber na vida de ninguém.
O terapeuta não disse nada, apenas sorriu. Porque sabia que aquela frase não era só um desabafo, era um ponto de virada. Era o grito de alguém que finalmente se escutou. Ricardo, percebendo a mudança, tentou manipular flores, promessas, jantares, tudo o que ela sempre quis ouvir. Tarde demais. Ela já não precisava mais das palavras dele. Ela precisava das suas próprias. E no fundo, sabia, ninguém muda o outro, só quem quer muda a si. Na última noite juntos, ele disse: "Você mudou." E ela respondeu: "Não, eu voltei. Pro mim, pros meus sonhos, pro meu corpo, pro meu riso, pro meu lugar." Ricardo dormiu. E ela arrumou as malas. Saiu com o coração pesado, mas inteiro. Clara saiu de casa sem gritar, sem avisar, sem pedir desculpas. Ela saiu leve, mas tremendo. Leve por romper, tremendo por não saber quem era fora dele. Ela passou anos sendo a namorada do Ricardo. Agora era só Clara. E isso a assustava mais do que libertava. Porque a liberdade dói. Quando a gente viveu tempo demais acorrentada, ela se hospedou por uns dias na casa de uma amiga. Dormia pouco, comia menos. Não era saudade dele, era saudade de uma segurança que nunca foi real. A cama era estranha, os cheiros também. E no espelho, ela via um rosto que parecia cansado, mas vivo. Pela primeira vez, ela estava vivendo sem pedir permissão. Na primeira semana, Clara chorou por tudo. Chorou num comercial de margarina. Chorou vendo roupas antigas. Mas o choro mais forte veio numa madrugada, deitada no chão da sala. Ela abraçou os joelhos e soluçou alto. Não por ele, mas por ela. Porque ali entendeu. Não foi ele quem a destruiu. Foi ela que ficou quando tudo dentro gritava para ir embora. Traição mais dolorosa não foi ele esquecer seu aniversário, nem as vezes que a deixou esperando. Foi ela esquecer de si, de seus limites, da sua voz. Ela implorou amor a quem não sabia amar. E isso não foi culpa dele. Foi escolha dela, de insistir no vazio. Ela revisitou fotos antigas e se assustou com a própria ausência, sorrisos montados, olhos apagados, corpo presente. Alma longe, percebeu que não tirava uma foto sozinha. Havia anos, como se precisasse de alguém ao lado para validar sua existência. Ela não sabia mais posar só, porque tinha desaprendido a ser inteira. Em terapia, ouviu uma frase que cortou fundo. A gente só aceita menos quando acredita que merece menos. Essa frase ficou martelando por dias. Ela se perguntava: por que eu achei que aquilo era o máximo que eu podia ter? E no fundo sabia, porque ela nunca aprendeu a se amar antes de amar alguém. Clara começou a escrever cartas que nunca enviaria. Uma para Ricardo, outra para sua versão de 17 anos. E a mais dolorosa foi para si mesma. Na carta ela escreveu: "Me perdoa por te deixar em último lugar. Eu juro que nunca mais vou te abandonar por ninguém. Oh Ludo now era. Por um homem. Era pelo tempo perdido, pelos sonhos adiados, pelas versões mortas." Ela sentia raiva. Não dele, mas de si. Por cada sim forçado, por cada silêncio engolido, por cada vez que quis ir e ficou. A pior prisão é aquela que a gente decora. E ela tinha decorado cada parede da cela. Um dia, enquanto organizava suas coisas, encontrou um antigo planner. Lá estava a lista dos sonhos de vida. Viajar sozinha, abrir uma clínica, escrever um livro sobre mulheres invisíveis. Ela leu aquilo como quem encontra um testamento esquecido. E chorou, porque ali estava a Clara que ela via, matado aos poucos, mas que ainda respirava. Entre os papéis, decidiu começar com o mais simples: voltar a estudar. Voltou para a faculdade de psicologia com medo, mas com coragem. As aulas pareciam outro mundo. Ela reaprendeu a pensar, a questionar, a sonhar. O Ricardo zombava de mulheres inteligentes. Mas, agora, ela era livre para ser exatamente quem era. Nos primeiros meses, a solidão foi sua maior professora. Ela jantava sozinha, ia ao cinema sozinha, chorava sozinha, mas também ria sozinha, dançava sozinha, recomeçava sozinha. E aos poucos, percebeu. Não era solidão, era reencontro com a única pessoa que ela precisava desesperadamente conhecer. Ela mesma. Clara parou de se desculpar por ocupar espaço. Parou de esconder sua opinião, sua raiva, seu desejo. Começou a se vestir como queria, falar como pensava, amar sem medo de parecer demais. Porque entendeu que ser demais era melhor do que ser de menos para si. Ela se olhava no espelho e dizia: "Eu sou minha."
e isso basta. Um dia, Ricardo mandou mensagem. Dizia sentir falta. Dizia que tinha mudado. Ela respirou fundo e não sentiu nada. Nenhum arrepio. Nenhuma dúvida. A resposta dela foi só um cuida de você, porque ela finalmente tinha aprendido a cuidar de si. A dor não sumiu de uma hora para outra, mas ela aprendeu a carregar cicatrizes com dignidade. Cada marca era um lembrete. Nunca mais se abandonar por medo de ser deixada, porque agora ela sabia. Amor de verdade começa quando a gente se escolhe primeiro. E quando as amigas perguntaram como ela teve força, ela respondeu com um sorriso suave: eu não tive. Eu fui fraca por tanto tempo que ser forte foi a única opção que restou. E naquele instante, ela entendeu. A maior traição que ela viveu foi não ter sido fiel a si mesma. Mas isso não se repetiria mais. Clara acordou com uma leveza diferente naquela manhã. Não era ausência de dor, era a presença de si. Ela olhou para o teto e percebeu. Fazia tempo que não chorava ao acordar. A dor ainda existia, mas agora tinha nome, causa e endereço. E principalmente, agora ela tinha escolha. E a escolha dela era nunca mais se calar por medo de ser deixada. Ela escreveu em um caderno: hoje é o primeiro dia do resto da minha dignidade. Colou a frase no espelho do quarto. Queria se lembrar todos os dias do que havia prometido. Porque prometer a si mesma era mais sagrado que qualquer juramento de amor. Ela não estava mais disposta a se perder para agradar ninguém. Na faculdade, uma professora contou uma história de abuso emocional. Clara gelou. Era como ouvir sua própria biografia. Olhou para o lado e viu outras mulheres também, emocionadas. Foi quando entendeu. Não estava sozinha. Nunca esteve, mas viveu como se fosse a única culpada, a única fraca. E naquele instante, algo dentro dela se levantou. Na aula seguinte, ela pediu para falar. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Contou sua história sem floreios, sem medo. Falou de Ricardo, do silêncio, da perda de identidade. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Um silêncio diferente. Era o respeito por alguém que teve coragem de se rasgar para se curar. Depois disso, outras vozes surgiram. Mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos, abusos velados, traumas escondidos. Cada história era uma ferida exposta, mas também uma semente de cura. Clara percebeu que seu grito não era só dela, era de uma geração inteira que aprendeu a calar para não incomodar. Mas agora, ninguém mais ia calar. Ela criou um grupo de apoio na faculdade. Chamou de mulheres, que voltaram para si. Era um espaço de escuta, de afeto, de reconstrução. O grupo cresceu, ganhou força, ganhou vida. E Clara, que um dia não sabia se merecia amor, agora era farol para outras que ainda estavam na escuridão. Em uma das reuniões, uma jovem chorou dizendo: eu só precisava ouvir que não era louca. Clara abraçou forte e disse: você nunca foi louca, só foi ensinada a duvidar de si. E naquele momento, o que antes era dor virou missão. Ela estava ali, para lembrar outras mulheres do que um dia esqueceram. Ricardo soube do grupo. Mandou mensagem. Virou feminista agora. Ela não respondeu, nem precisou. O silêncio dela agora era diferente. Era escolha, não submissão. Ela não odiava Ricardo. Só entendia que ele foi o espelho que refletiu o quanto ela se abandonou. Um dia, no metrô, viu um casal discutindo. A moça chorava. Ele gritava. Clara parou, olhou e sentiu o sangue ferver. Se aproximou, tocou o ombro da moça e perguntou: tá tudo bem? Queerage foi a primeira vez que usou sua dor para defender alguém. Essa atitude virou rotina. Clara falava quando via injustiça, intervinha quando ouvia machismo e, principalmente, ensinava outras a reconhecer os sinais. Ela não queria vingança, queria prevenção, queria transformação, queria voz. Num evento da faculdade, foi convidada a dar uma palestra. Subiu no palco tremendo, mas firme, contou sua história para uma plateia lotada. E terminou com uma frase que calou todos por alguns segundos. A pior traição que eu vivi, não foi de um homem, foi a de uma mulher que se calava diante do próprio abandono. E eu mesmo, ao descer do palco, foi abraçada por dezenas de desconhecidas. Algumas chorando, outras em silêncio, mas todas tocadas. Clara, entendeu? Seu grito tinha se tornado semente. Semente de liberdade, de amor próprio, de coragem. Ela já não era a mesma. E isso não era uma fase, era renascimento.
Um dia, sentada no café, escreveu em seu diário: "Hoje, se me perguntarem quem eu sou, não direi mais ex de alguém. Eu sou mulher. Eu sou inteira e sei me amarem. Será como sou, não como me moldaram." Ela fechou o caderno com um sorriso. Era a primeira vez que se apresentava a si mesma sem vergonha. A mulher que um dia se calou por medo, hoje gritava por justiça, por respeito, por amor próprio. O grito não era de raiva, era de libertação. E esse grito ecoava em cada mulher que a escutava. Porque quando uma mulher grita depois de se calar por anos, o mundo inteiro precisa escutar. Ela acordou antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas algo dentro dela. Jake LaRiva fez um café forte, colocou sua música favorita e dançou pela sala de pijama. Não tinha ninguém assistindo. E mesmo assim, se sente vista pela primeira vez. Ela se bastava. O amor que sempre buscou fora, agora pulsava dentro. Seu apartamento era pequeno, mas cheio de vida. Tinha plantas, livros, incensos, frases coladas pela casa como orações de liberdade. É sua casa, dizia uma. Seja fiel a quem você é, dizia outra. Clara lia essas frases todos os dias como mantras, e a cada leitura reforçava a promessa: nunca mais se abandonar. No espelho, passou batom vermelho sem culpa. Coloque a blusa que Ricardo dizia ser vulgar. Olhou o próprio reflexo e não viu mais dor, viu presença. Ela estava ali, inteira, com seus traumas e suas forças. Não era mais uma sobrevivente, era uma mulher renascida. Saiu de casa com passo firme. Ninguém precisava entender sua história, mas quem cruzava seu caminho sentia sua energia. Antes havia hesitação. Agora havia certeza. Onde havia medo, agora havia amor próprio. Clara não precisava mais ser validada. Ela era, e isso bastava. As antigas amigas voltaram, mas agora ela escolhia quem ficava. Não por arrogância, mas por discernimento. Ela aprendeu que paz não é solidão. É filtragem. Nem todo mundo merece acesso ao seu novo mundo. E isso era liberdade. A liberty de não se vender por migalhas de atenção. No trabalho, foi promovida, não porque pediu, mas porque passou a se posicionar. Falava com clareza, sem se diminuir. Suas ideias tinham peso, sua presença tinha impacto. O mundo exterior começou a se moldar ao seu mundo interior, e isso era resultado de uma decisão. Há de se colocar em primeiro lugar. Na terapia disse: acho que aprendi a me escolher. O terapeuta respondeu: você não aprendeu, você lembrou. E essa resposta fez chorar. Porque sim, em algum lugar dentro dela, sempre existiu essa mulher. Forte, inteira, rainha. Ela só tinha sido sufocada. Agora, ninguém mais a calava. Ela publicou seu primeiro livro, Cartas para a Mulher que Fui. Cada página, um pedaço da sua cura. Em cada capítulo, uma mão estendida a quem ainda está no fundo do poço. O livro viralizou entre mulheres. Não por técnica, mas por verdade. Porque quando a dor vira ponte, ela transforma. Foi entrevistada em podcasts, chamada para dar palestras, procurada por editoras. E em todos os lugares dizia a mesma coisa: o que me salvou não foi alguém, foi eu. E completava: quem se abandona por amor, vive mendigando carinho. Quem se escolhe, atrai o que merece. Clara agora ensinava o que um dia precisou ouvir. Teve um reencontro com Ricardo, anos depois por acaso. Ele estava igual, com o mesmo discurso, a mesma máscara. Clara apenas sorriu. Ele tentou puxar conversa, mas ela já não falava aquela língua. A mulher que ele conheceu, morreu. Aqui estava ali. Era inalcançável para ele, porque ela evoluiu. No seu aniversário, fez uma festa só com mulheres. Tinha música, vinho, risadas e verdade. Em vez de presentes, pediu que cada amiga escrevesse uma carta para si mesma. Era mais que uma festa Ira Amy Ritual. Clara transformou o próprio renascimento em celebração, e pela primeira vez, amava comemorar sua existência. Ela criou uma fundação para acolher mulheres em reconstrução. Dava oficinas, rodas de escuta, cursos sobre autoestima e limites. Tudo o que ela não teve, agora oferecia. Porque entendeu que curar-se é também curar o mundo. E ela queria ser cura, não ferida repetida. Certa noite, escrevendo no terraço, olhou para o céu e sussurrou: obrigada por não ter me deixado me perder de vez. Chorou em silêncio, não de dor, mas de gratidão.
pela força que brotou do chão, pela mulher que se ergueu dos escombros, e pela promessa que se cumpriu, nunca mais se abandonar. Hoje, Clara é lembrada como a mulher que rompeu com o ciclo, mas para ela, é mais simples que isso. Ela é só alguém que aprendeu a se amar em voz alta, que trocou medo por presença, que transformou o abandono em altar. O altar, onde ela mesma é sagrada, onde ela mesma é rainha. E se você chegou até aqui, talvez também precise se lembrar do que já sabe. Você não está sozinha. Vulcanu, Steve Cabrera, só esquecida. E esse vídeo talvez seja o seu chamado de se olhar com mais amor, de se prometer o que ninguém nunca te prometeu. Eu não vou te deixar de novo. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Eu me escolho todos os dias. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ser fiel a si mesma. E não esquece, na descrição tem um presente para você. Transforme sua autoestima em um ritual diário. Conheça o e-book Autoestima Diária de Rainha. 365 mensagens para fortalecer sua mente, seu coração e sua verdade, todos os dias. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias. E aí, amiga, gostou do e-book? Muito. Amei. Parecia que estava falando direto comigo. Se você quer se sentir bem consigo mesma, veja o e-book na descrição do canal. Até a próxima.